semelhante ao carteiro terrestre, um simples integrador mecânico de recados do além, enquanto nada usufrui vantajosamente de sua própria tarefa. Os espíritos elevados não alimentam a preocupação exclusiva de só enviarem recados mediúnicos para a Terra, pois, acima de tudo, eles também estão sumamente interessados em melhorar as condições morais e intelectivas dos seus próprios médiuns. Buscam fazê-los participarem pessoalmente das mensagens de que são portadores. Ainda quando o serviço mediúnico é exercido por médium sonâmbulo e de confiança, assim mesmo ele guarda na sua mente a lembrança parcial daquilo que os espíritos desencarnados transferem por seu intermédio para o mundo carnal. Pergunta: no entanto, alguns médiuns com os quais temos tido contato afirmam resolutamente que nada se recordam do conteúdo espiritual que recebem dos desencarnados, deixando-nos convictos de que todos eles são absolutamente sonâmbulos. Ramatiz, repetimos, o médium sonâmbulo que for incapaz de avaliar de imediato ou posteriormente ao menos um só pensamento dos comunicantes desencarnados, além de muito raro, é um dos tipos mais apropriados para atender às pesquisas científicas e identificar os espíritos dos falecidos, cumprindo a finalidade de provar experimentalmente aos céticos a imortalidade da alma. No sonambulismo perfeito enquadra-se melhor o médium de fenômenos físicos, que, em geral, só depois do transe completo é que fornece o ectoplasma para a consecução de trabalhos mediúnicos desse gênero. Ele precisa submeter-se passivamente aos técnicos do além, para lograr o melhor êxito possível na fenomenologia de materializações, voz direta, transportes ou levitações, que se produzem pela manipulação da força ectoplásmica que se suda pela contextura perispiritual e pelo sistema nervoso do médium. Conforme já vos dissemos, os desencarnados comunicam-se pelo cérebro perispiritual dos médiums intuitivos. Nos sonâmbulos acionam-lhes diretamente o cérebro físico e no médium mecânico movimentam-lhe a mão na psicografia inconsciente. Entretanto, sempre o médium terá um conhecimento parcial daquilo de que é intermediário, pois só nos casos de obsessão completa, em que as entidades malévolas, depois de tenaz ação diabólica, conseguem assenhorear-se completamente do comando mental do obsidiado, é que então se poderia aceitar o sonambulismo absoluto e sem qualquer lampejo de razão. É certo que muitos médiuns, embora sejam sinceros e bem-intencionados, alegam que são sonâmbulos e que de nada se recordam do transe mediúnico, temerosos de não inspirarem a devida confiança aos seus ouvintes. Nem sempre o fazem por vaidade ou má intenção, pois é evidente que o público fica mais convicto das comunicações do além quando crê no completo alinhamento do médium naquilo que transmite mediunicamente. Pergunta: é verídico que os médiuns intuitivos ou sonambúlicos sofrem bastante quando, após o transe mediúnico, retornam a si? Temos participado de trabalhos mediúnicos em que os médiuns demonstram grande aflição para retomar o corpo físico. Que dizeis? Ramatiz: é óbvio que o medianeiro entre vós e nós, seja ele sonâmbulo ou intuitivo, há de sofrer no transe, de conformidade com a natureza dos fluidos dos comunicantes que os atuarem. Não podemos, porém, endossar certas encenações por parte dos médiums ignorantes do mecanismo da mediunidade, e que, ao se comunicarem espíritos elevados, demonstram grandes sofrimentos e dispeneias impressionantes. É razoável a angústia e a desarmonia respiratória dos médiums, ao se desligarem de espíritos sofredores ou agressivos. No entanto, guardamos nossas reservas quando eles repetem o mesmo fenômeno angustioso em intercâmbio com espíritos superiores, cujos fluidos são fundamentalmente sedativos. Pergunta: e que poderíamos deduzir, em tal caso? Ramatiz: evidentemente, isso é fruto da ignorância do médium, que ainda não conhece os preceitos diretivos e as instruções fundamentais do Livro dos Médiuns, ou que então deseja impressionar a assistência do centro espírita onde opera. É possível também que tais médiums acreditem que as convulsões ou estertores,
Durante a retirada dos espíritos comunicantes, melhor convençam os presentes da realidade da incorporação mediúnica. O médium esclarecido não executa movimentos estranhos nem produz esgares circenses quando retoma ao estado de vigília, pois compreende que as alterações orgânicas nada têm a ver com o ajuste de sua mente aos acontecimentos comuns da vida física. O próprio espírito sofredor deixa o médium mais calmo quando se afasta dele, pois retira-se com seus fluidos coercivos. Isto posto, não podemos justificar os espasmos ou as convulsões demoradas de alguns médiuns que apresentam quadros de grande aflição, malgrado incorporarem os seus guias ou espíritos benfeitores. Pergunta: insistimos em vos dizer que estamos familiarizados com alguns médiuns de boa envergadura mediúnica, os quais, após a desincorporação dos seus guias e espíritos de ordem superior, tombam sobre as mesas e retornam vigília sob movimentos espasmódicos e arfantes. Isso não poderia provir de alguma particularidade orgânica, que realmente lhes cause dificuldades no transe, independentemente de sua vontade. Ramatiz, repesamos que só um desconhecimento da realidade mediúnica que provoca tais fatos incoerentes, pois é de lei sideral que, quanto mais elevado for o espírito comunicante, tanto mais a sua manifestação é imperceptível, devido aos seus fluidos sedativos e termos. Quando os espíritos benfeitores se comunicam pelos médiuns sensatos e experimentados, eles se manifestam com tal naturalidade, que às vezes é dificílimo distingui-los da personalidade do próprio médium que os recebe serenamente. Não opomos dúvida quanto à veracidade desse sofrimento e perturbação nos médiuns, quando realmente se trata de espíritos malfazejos ou zombeteiros, que se fazem passar por guias ou entidades superiores, mas na desincorporação eles afligem os bons medianeiros, traindo-se pelos seus fluidos contundentes e coercivos. Além de tudo isso, ainda é possível que, em certos casos, se trate apenas de recursos pirotécnicos do médium que ingenuamente deseja atrair a atenção do público. Alguns deles acreditam que a quantidade de espasmos na comunicação mediúnica também há de comprovar melhor o potencial de sua mediunidade, pois em sua ignorância espiritual ainda confundem a comunicação mediúnica com ginástica física. Pergunta: em algumas manifestações mediúnicas, ouvimos a entidade comunicante, e de alta estirpe espiritual, solicitar preces aos assistentes para que o seu médium pudesse retornar do transe sem qualquer sofrimento. Algumas vezes decorreram longos minutos de expectativa apreensiva, enquanto os circunstantes apelavam para o espírito do médium retornar ao seu corpo. Que dizeis disso? Ramatiz: a contradição é flagrante, pois um espírito de natureza elevada não faria tal solicitação absurda, porque ele possui fluidos sedativos e prazenteiros, que só beneficiam os médiuns. Provavelmente, o próprio sensitivo consciente ou inconsciente dos seus automatismos psicológicos exagera na sua tarefa mediúnica. Em certos casos pode tratar-se de entidade mistificadora que, tentando disfarçar a sua natureza maquiavélica, desvia a atenção do público com o pedido de prece, enquanto se afasta de modo sorrateiro. Na realidade, todos esses ridículos poderiam ser facilmente eliminados com a simples leitura do Livro dos Médiuns, no qual Allan Kardec, depois de criterioso estudo, anotou todas as incoerências e atitudes esdrúxulas no desempenho da mediunidade. Desde que certos adeptos espíritas endossam tais anomalias, é evidente que eles também necessitam consultar mais assiduamente as obras fundamentais do codificador do Espiritismo. Capítulo 15 – Trabalhos de Tipologia. Pergunta: como se processa o trabalho das chamadas mesas dançantes, conhecido por tipologia? Ramatiz: as comunicações mediúnicas pelo processo de tipologia, ou seja através das mesas dançantes, são mais favoráveis quando entre os seus componentes se encontra algum médium de fenômenos físicos.
Ele então auxilia o trabalho fornecendo os fluidos necessários para interpenetrarem os interstícios dos átomos etéreos do duplo invisível da mesinha, que se ajustam em perfeita conexão com os átomos e sistemas eletrônicos da sua estrutura material. Na falta de um médium adequado a esse gênero de trabalho, o seu maior sucesso e exatidão ficará dependendo da melhor harmonia dos fluidos de todas as pessoas participantes do trabalho, pois é a sintonia fluídica na mesma faixa vibratória que neutraliza a força gravitacional para os espíritos operarem livremente. Então a mesa poderá mover-se em várias direções ou levantar-se, obedecendo ao comando mental e à vontade dos desencarnados, e os seus movimentos serão tão certos e positivos quanto sejam também a qualidade e a natureza da massa ectoplásmica que fora regimentada pela afinidade entre os presentes. Só depois de decorrido o tempo necessário para adaptação preliminar entre todos os componentes do trabalho, é que se efetua o intercâmbio satisfatório e compreensível com os desencarnados, por meio das batidas convencionadas em alfabeto, através dos toques da mesinha em movimento. Pergunta: é possível tratar-se de assuntos importantes e educativos através da tipologia? Explicam-nos alguns confrades que a tipologia é um trabalho mediúnico de baixa qualidade espiritual, em que só operam espíritos inferiores. Isso é verdade? Ramatiz: o que determina a qualidade superior ou inferior de qualquer trabalho mediúnico não é o seu gênero de expressão, mas, acima de tudo, as condições morais e a natureza dos objetivos dos seus componentes. Não há dúvida de que a sintonia com os espíritos desencarnados também dependerá das intenções boas ou más dos encarnados. Assim como o vício do jogo não está nas cartas de jogar, mas naqueles que jogam com intenções subvertidas, a qualidade do trabalho tipológico não reside particularmente no fato de se utilizar a mesinha, mas sim no conteúdo espiritual dos que a utilizam. Ela é apenas um meio, um instrumento convencional para ajustar os interesses e facultar as relações, como ponto de apoio, entre os vivos e os mortos. Em consequência, é um gênero mediúnico que também permite cuidar-se com ele de assuntos elevados, desde que seja praticado por criaturas mais interessadas na sua ascensão espiritual do que mesmo na solução dos problemas da vida material transitória. O que atrai os espíritos inferiores são os objetivos ou as intenções condenáveis, e não o tipo de comunicação mediúnica. Quanto ao sucesso técnico da tipologia, conforme já vos explicamos, depende mais propriamente da quantidade ou qualidade do amálgama de fluidos que se puder combinar entre os presentes. No entanto, o nível intelectual do trabalho, principalmente em seu início, fica adstrito à média da mentalidade de todos os seus componentes, pois suas ideias influem consciente ou inconscientemente na manifestação tipológica. Essa fusão mental impede então a ação absolutamente independente dos espíritos desencarnados que operam do além, pois a coerência e fidelidade no trabalho só é possível depois de certo tempo de intercâmbio mediúnico e maior afinidade entre todos os assistentes. O trabalho, enfim, evolui tanto quanto se reduz o desvio fluídico do elemento vital etéreo em liberdade, que sofre a interferência mental dos encarnados, quando precisa combinar-se a sua força nervosa. Pergunta: como entenderíamos melhor a natureza dessa interferência mental? Ramatiz: alguns dos participantes, cuja mente e vontade são muito desenvolvidas, podem no início do intercâmbio tipológico interferir e truncar a resposta dos espíritos operantes, impondo as suas próprias conclusões e mesmo certas imersões do subconsciente. Isso pode acontecer porque os movimentos da mesinha dançante são mais propriamente comandados a princípio pela ação vigorosa da energia fluídica dos seus componentes, ainda com fraco domínio dos espíritos comunicantes. Deste modo, os assuntos tratados através das convenções tipológicas cingem-se à média do nível de entendimento comum dos que se reúnem e que se transformam numa cortina psíquica,
que os espíritos desencarnados não conseguem atravessar no propósito de manifestar suas próprias ideias. Em consequência, os resultados ou as conclusões espirituais das primeiras manifestações do além só correspondem ao índice mental dos presentes, surpreendendo ou decepcionando-os, porque a comunicação dos espíritos é vacilante, confusa e não sobressai-se da craveira comum. Pergunta: será então que os trabalhos mediúnicos de tipologia são exclusivamente fruto do animismo dos encarnados? Ramatiz: não é isso que pretendemos dizer, mas sim advertir-vos de que o fracasso, a confusão e a incoerência de muitos desses trabalhos tipológicos são resultantes da precipitação dos seus próprios componentes que, já de início, exigem provas indiscutíveis da imortalidade e a identificação minuciosa dos espíritos comunicantes. Eles ignoram que, na fase preliminar dessas experimentações mediúnicas, ainda predomina fortemente a interferência anímica dos que participam e assistem aos trabalhos. Só depois de assíduo e perseverante intercâmbio com o além, experimentação cuidadosa e observação percussiente, é que se estabiliza a tipologia, em face da presença dos desencarnados sensatos e benfeitores que, então, principiam a controlar o fenômeno mediúnico e a dominar a interferência anímica. Os seus componentes sempre se candidatarão às mais desanimadoras decepções, desde que pretendam servir-se da mesinha dançante como oráculo infalível, que deve resolver-lhes todas as perguntas fúteis e os assuntos tolos. Fora da experimentação séria, com a finalidade construtiva de sadia espiritualidade, o trabalho de tipologia dominado pelos interesses materiais trunca-se e desilude os seus participantes, em face das respostas vulgares dos espíritos irresponsáveis e o maquiavelismo das sugestões capciosas. As entidades benfeitoras são unânimes em recomendar que todo intercâmbio e transações dos vivos com os mortos devem ser exercidos só em função de progresso espiritual e à distância de quaisquer objetivos que visem unicamente a solução dos interesses ardilosos do mundo físico. Qualquer trabalho mediúnico sem finalidade superior de libertação espiritual, e que se cristaliza no intercâmbio mercenário com as entidades do astral inferior, termina sempre por agravar a escravidão da criatura às formas terrenas. Pergunta: quais os recursos que podem elevar o trabalho mediúnico tipológico além do nível mental criado pelos seus próprios participantes? Ramatiz: são os propósitos adotados pelos seus componentes o que leva ou rebaixa tanto o nível espiritual como o intelectivo de qualquer trabalho de intercâmbio com o além. Os espíritos superiores, sem dúvida, são mais desenvolvidos mental e espiritualmente, por cujo motivo eles se transformam em sublimes catalisadores angélicos junto daqueles que lhes merecem a presença ou lograrem atraí-los devido ao cultivo dos seus objetivos espirituais. O trabalho de tipologia poderá ultrapassar o nível mental escravo da influência dos seus componentes quando eles também puderem usufruir da presença ou das relações com os desencarnados de alta estirpe espiritual. De início, as respostas dos desencarnados, através da tipologia, podem ser incongruentes, evasivas, zombeteiras ou confusas, refletindo em grande parte o automatismo mental e emotivo dos seus participantes, e às vezes contradizem o assunto em foco, ou a compreensão mais comum. O grau de sensibilidade da mesinha está de acordo com o potencial de força nervosa e de magnetismo, conjugados, dos presentes, o que lhe facilita libertar-se da força gravitacional do mundo físico de conformidade com o volume e a natureza do ectoplasma que for extraído no ambiente. Às vezes a mesa se move mais propriamente pela ação psicomagnética dos próprios assistentes, enquanto desobedece ao comando dos espíritos desencarnados que, atuando em faixa vibratória mais sutil, ficam tolhidos de interferir no comando mais positivo alimentado pelo magnetismo físico dos vivos. Se o trabalho de tipologia ficar adstrito unicamente à área mental dos encarnados, o que às vezes acontece,
ele deixará de oferecer qualquer ensejo para se obterem conclusões certas nas perguntas formuladas, e dificilmente poderá auxiliar quanto à identificação dos seus comunicantes. Repetimos, é preciso muito treino, contato mediúnico e paciência para que o trabalho de tipologia compense integralmente. Pergunta: quais as providências que, de início, poder-se-ão adotar para o mais breve êxito do trabalho tipológico? Ramatiz: já vos advertimos de que a base fundamental do progresso e do êxito de qualquer trabalho mediúnico ainda é a natureza elevada dos seus objetivos, pois só desse modo afastam-se as entidades galhofeiras e levianas, que costumam interferir em qualquer empreitada medianímica de propósitos triviais ou interesses materiais. Esses espíritos irresponsáveis tudo fazem para quebrar a fé, semear a desconfiança, a intriga ou as decepções mais amargas entre aqueles que tolamente se colocam sob sua direção subversiva. E com mais facilidade eles podem interferir na tipologia, porque se trata de um intercâmbio apoiado principalmente pelo magnetismo animal e mais fácil de sofrer a influência das mentes desenvolvidas, embora sejam almas imperfeitas na graduação espiritual. Os vossos guias, embora vos protejam constantemente na vida física, só depois que se firmam os objetivos espirituais e as intenções elevadas dos componentes do trabalho tipológico é que então conseguem intervir a contento e despender o seu precioso tempo em favor do vosso progresso espiritual. Os galhofeiros e malfeitores então se afastam ante a inutilidade dos seus esforços despendidos para subverter ou mistificar os encarnados. As criaturas desavisadas da realidade espiritual ou da responsabilidade mediúnica, assim que obtêm algum êxito no intercâmbio espiritual pela tipologia, não tardam em servir-se desse gênero de trabalho para absolver todos os seus interesses de ordem material, sacrificando o esclarecimento espiritual em favor das soluções prosaicas do mundo terreno transitório. Manhosamente truncam o sentido elevado e o ensino moral que os espíritos benfeitores ministram do além, e encaminham o intercâmbio tipológico a favor dos seus interesses vulgares no mundo físico. Impacientes ante as instruções e esclarecimentos sobre a vida do espírito imortal, desviam o assunto espiritual para as indagações fúteis ou interesseiras. Pergunta: poderias explicar-nos esse assunto mais objetivamente? Ramatiz: certas vezes é o chefe da família que, habilmente, tenta extrair dos desencarnados a solução proveitosa para os seus negócios mais comuns. O jovem negligente e comodista indaga da possibilidade de ser transferido o gerente que lhe dificulta a ascensão na firma em que trabalha. A dona de casa consome precioso tempo do comunicante, para que lhe explique a urticária do cotovelo, manifestada depois de uma feijoada completa. A moça casadoira, mas volúvel, indaga qual dos seus namorados seria o melhor partido para o desejado casamento, e o caçula, displicente mas vivo, apoiado ainda pelo estímulo materno, requer então do espírito desencarnado uma solução fácil para resolver os seus problemas escolares, pois que se aborrece em estudá-los. Doutra feita, a visita acidental e encantadoramente cética, que gentilmente participa da tipologia, curiosa e zombeteira, resolve comprovar a realidade do além, desafiando o espírito comunicante a revelar-lhe a cor do novo vestido que ela adquiriu para o baile de gala. Indubitavelmente, os espíritos sensatos e criteriosos afastam-se de imediato dos grupos de trabalhos mediúnicos cujas indagações não ultrapassam o círculo vicioso dos seus interesses materiais. E os seus lugares não tardam a ser preenchidos pelas entidades irresponsáveis, zombeteiras e levianas, que espreitam as oportunidades favoráveis para travar relações com os encarnados na base do negócio doméstico, o que então lhes permite miscuírem-se cinicamente na vida alheia. Aliás, algumas delas chegam a prestar pequenos serviços, e assim mobilizam novas simpatias mas, como estimam os louvores humanos, procuram impor os seus conceitos vulgares à conta de alta filosofia e revelações incomuns.
Como esses espíritos não possuem cultura espiritual suficiente para orientar com proveito seus simpatizantes encarnados, o intercâmbio mediúnico e o trabalho de tipologia decaem muitíssimo no seu tom intelectivo, situando-se unicamente na esfera das soluções banais e dos conceitos comuns, à guisa de vulgar entretenimento para os ociosos do além. Mas, desde que os seus componentes se interessem realmente pelo seu progresso moral e pela sua ascensão espiritual, o intercâmbio mediúnico disciplina-se e alcança um ritmo produtivo e sério, com a singularidade da mesinha poder revelar até o temperamento dos próprios espíritos comunicantes. Pergunta: poderias explicar-nos de que modo a mesinha pode até revelar o temperamento dos espíritos comunicantes, através de seus sinais tipológicos? Não é ela apenas um móvel sem nervos e sensibilidade? Ramatiz: uma vez que a mesinha tipológica passa a ser na Terra o prolongamento móvel e material do espírito manifestante, pois é o instrumento de que ele dispõe para manifestar sua inteligência e exprimir o teor do seu psiquismo, é óbvio que nos próprios movimentos que ela efetua também pode demonstrar em sua mímica a natureza dos sentimentos, do temperamento e da psicologia que anima sob a ação do espírito comunicante. É o meio com que ele conta, naquele momento, para exprimir-se em linguagem inteligível para o mundo material. A mesinha, em consequência, é o intérprete material, sensibilizado pelo magnetismo humano, que na sua movimentação para dar o recado do invisível, também se impregna com algo da contextura psicológica dos seus próprios comunicantes. Pergunta: poderias atender-nos com alguns exemplos dessa influência? Ramatiz: ao mesmo tempo que o espírito comunicante transmite os seus pensamentos pela tipologia, que é a linguagem das pancadas, ele também exprime a natureza dos seus sentimentos pela sematologia, ou seja, a linguagem dos sinais. Assim, quando se comunica entidade benfazeja e serena, a mesinha curva-se ou bate docemente, efetuando movimentos tranquilos e suaves, sob a ação de algum espírito severo e enérgico, mas bem intencionado. As batidas são firmes, os movimentos exatos, rápidos e decisivos. Os espíritos destros e de bastante vitalidade astral manejam a mesinha com firmeza e segurança. Os recém-desencarnados, sofredores ou acabrunhados pelo remorso, movem-na de modo penoso e incerto, porque ainda se manifestam psiquicamente debilitados e confusos. As entidades agressivas e mal intencionadas efetuam movimentos bruscos e rudes, apresentando um estilo tipológico carregado de hostilidade. Os espíritos coléricos produzem movimentos impacientes e nervosos. Os espíritos levianos, zombeteiros ou mistificadores, através da mesinha atraem seus impulsos duvidosos e falsos na burla contra os encarnados, e os nécios e estúpidos do além acionam-na desacisadamente de modo confuso. Capítulo 16. As comunicações perversivas pela tipologia. Pergunta: qual a manifestação mais característica dos espíritos perversos, quando se comunicam pela tipologia? Ramatiz: os espíritos perversos, levianos e escarnecedores enleiam os encarnados com respostas incompletas e ditam frases tolas a conta de assuntos importantes. Algumas vezes obrigam os componentes do trabalho tipológico a longas esperas e mobilizam a mesinha enquanto se riem a socapa da perplexidade e indecisão incomodativa que causa. Eles fazem escrever as mesmas palavras inúmeras vezes, produzem ditados paradoxais, compõem farsas históricas, revelações exóticas e predizem acontecimentos contraditórios. Um dos seus habituais prazeres é o de atiçarem a curiosidade dos assistentes, para depois deixá-los a meio caminho. Os mais pervertidos aproveitam-se da incipiência, da leviandade ou do interesse vulgar dos presentes e, através da mesinha, compõem palavras e frases obscenas. Os mais cruéis transmitem falsos avisos de morte e semeiam aflição entre os que os recepcionam,
Prevendo enfermidades atrozes, para os doentes eles receitam remédios extravagantes e beberagens nocivas, à conta de sábias prescrições médicas. Certas vezes induzem os seus admiradores às adorações idólatras e os incentivam na crença de parvoíces religiosas. Doutra feita, recomendam o uso de talismãs ridículos, de insígnias tolas ou de orações misteriosas. Despreocupados de qualquer consequência futura, eles fazem profecias levianas, asseguram excelentes promoções para os militares, predizem extraordinários sucessos políticos ou excelentes transações no comércio. Nenhum escrúpulo os detém, pois, conforme já vos explicamos nesta obra, quando lhes aparece o ensejo oportuno, indicam tesouros enterrados e traçam roteiros confusos para mortificarem aqueles que tolamente se lançam à aventura infrutífera. Pergunta: em alguns trabalhos tipológicos, conhecemos espíritos solícitos que atendiam aos interesses pessoais, solucionavam problemas que beneficiavam grandemente os seus consulentes. Qual o interesse deles nesse caso? Ramatiz: como não há regra sem exceção, mesmo no além, às vezes existe o merecimento kármico da criatura para ser atendida diretamente nas suas solicitações triviais ou mesmo de interesse material. No entanto, afora esses casos acidentais, há que vigiar a intromissão de espíritos irresponsáveis, galhofeiros ou imprudentes que, completamente equivocados naquilo que ensinam, dispõem-se a orientar os seus consulentes levianos. Não há dúvida de que a continuidade do intercâmbio mediúnico, para fins de proveito material, há de atrair para ambiente os espíritos ociosos, petulantes e interesseiros, que ainda se apegam fanaticamente às tradições personalistas e às formas do mundo físico. Eles são solícitos, mas sem escrúpulos, cuidam de todas as tricas e quisilas da parentela consulente, enquanto também aceitam e sugerem qualquer incumbência que possa amolecer as fibras dos seus simpatizantes incautos. Não se recusam a atender às evocações assíduas que lhes fazem os interessados, colocam-se serviçalmente à disposição da família e dos seus amigos, opinando quanto ao dia favorável para se fazer a viagem de turismo, ou sobre a vizinha com quem convém interromper a amizade. Habilmente evitam perder a simpatia daqueles que os consultam, e para isso só lhes ministram orientações agradáveis e afastam as responsabilidades espirituais. Os conflitos na família, as indisposições temperamentais e os seus pecados são transferidos para a culpa de outrem. Há sempre o vizinho invejoso, o mal-olhado, a mediunidade em eclosão ou o serviço maléfico contrário, que então passam a justificar todas as inanias. A tudo atendem e tudo prometem, são solícitos no servir e hábeis no desfibrar as almas invigilantes. Pergunta: não seria conveniente que os guias esclarecessem os encarnados a esse respeito, a fim de reduzir a interferência tão perniciosa desses espíritos mefistofélicos? Ramatiz: a principal culpa dessa situação lamentável ainda cabe aos próprios encarnados, que se transformam em consulentes levianos no seu ingresso à seara espírita, passando a considerá-la simples agência de informações e assistência à lei do menor esforço. E assim não tardam a aparecer os gentis professores e tutores das sombras, que não hesitam em minar as reservas sublimes do espírito encarnado, desabituando de qualquer reflexão mental ou experimentação educativa. No campo da espiritualidade, eles transformam os seus simpatizantes em inúteis robôs que, em seguida à morte do corpo, comparecem ao lado de cá à semelhança do bugre ignorante lançado no turbilhão das metrópoles. E ainda lhes acontece o pior, pois, indagando dos seus antigos mentores tipológicos e procurando-lhes um amparo no além, tomam-se alvo das suas mais impiedosas chacotas e sarcasmos. Pergunta: tendes-nos informado dos espíritos perversos, levianos, escarnecedores, cruéis e obscenos que, como ignorantes, zombam dos encarnados nos trabalhos de tipologia. Também nos explicastes a existência de espíritos solícitos, simpáticos e que servem habilmente,
com o fito de amolecer as fibras da alma encarnada. Porventura, em tais trabalhos também não comparecem certos espíritos de avançada inteligência e poderes, mas devotados ao mal. Ramatiz, esses espíritos são os mais daninhos e diabólicos na função de subverter as convicções espirituais dos encarnados, pois conseguem fazer passar as suas realizações maquiavélicas como se fossem serviços prestados pelas entidades benfeitoras e de responsabilidade. Gênios do submundo espiritual, com a mente extraordinariamente desenvolvida e sabendo manejar com sucesso algumas energias do mundo oculto, também operam com certa facilidade no campo da fenomenologia mediúnica ectoplásmica. O seu principal intuito é o de fascinar e decepcionar os homens que só se interessam pelos fenômenos que os convencem através da prova dos sentidos físicos, enquanto cessam a indagação interior e deixam de adaptar-se aos princípios do Cristo. Então ateiam o entusiasmo da crença transitória nos encarnados descuidados de sua introspecção espiritual e ávidos de sensações exóticas, produzindo-lhes fenômenos mediúnicos invulgares, que os impressionam. No entanto, decorrido certo tempo de treino fascinador, essas entidades passam a agir subrepticiamente, semeiam as contradições mediúnicas e pouco a pouco levam seus próprios admiradores à desconfiança e à profunda descrença, desmentindo os próprios fenômenos e as revelações que produziram anteriormente. Pérfidos em suas intenções, conduzem então o trabalho mediúnico para a vulgaridade, a confusão e a dúvida, enquanto pela via intuitiva levam os encarnados à completa incredulidade daquilo que assistiram à conta de manifestações do mundo espiritual. Pergunta: quais as providências que esses espíritos empregam para alcançar os seus objetivos subversivos? Ramatiz: já vos dissemos antes, são gênios do submundo espiritual, argutos ao extremo, profundos psicólogos a par das vulnerabilidades humanas e contradições freudianas dos encarnados. Assim, planejam com muita capacidade e preveem com segurança o curso do seu programa mefistofélico, pois desde o princípio de sua atuação deixam assinalados nos fenômenos ou comunicações mediúnicas determinadas arestas e hiatos, que depois servirão de base para, associados às evocações mentais dos assistentes, incentivá-los à descrença ou suspeita. Operam de modo a que os fatos manifestos de modo invulgar sejam mais tarde explicados pela regência natural das leis do mundo físico, ou se ajustem perfeitamente à suspeita de mistificação ou animismo dos médiuns. Em suma, eles induzem a crença entusiasta no fenômeno incomum e na realidade dos espíritos imortais, mas depois proporcionam indiretamente os meios de os encarnados chegarem a conclusões pessoais que expliquem tudo sem a intervenção do além. Inescrupulosos, atuam diretamente no médium sob o seu controle, e o levam no transe a mistificar de modo inconsciente na sessão mediúnica, logrando causar grande decepção entre os frequentadores neófitos e ainda inseguros na crença espírita, que assim apagam a última chama de esperança na imortalidade. E então desaparece o tom espiritual de intervenção extraterrena para impor-se a explicação humana pela tese do puro animismo ou da intervenção mistificadora. Pergunta: ainda gostaríamos de fazer-vos mais uma pergunta. É muito comum a intervenção perniciosa desses espíritos de avançado poder e intelecto nos trabalhos de fenômenos mediúnicos, ou isso é apenas acidental? Qual o proveito compensador que eles obtêm na complexa atuação contra os encarnados? Ramatiz: nenhuma entidade responsável ou má, mesmo que poderosa, intervém nos trabalhos mediúnicos onde dominam os princípios evangélicos do Cristo, aliados aos desejos sinceros de ascensão espiritual dos seus componentes. Isso só acontece quando os encarnados pretendem transformar os espíritos comunicantes em seus corretores dos interesses humanos. Moisés, conforme relata a Bíblia, já em época tão recuada viu-se obrigado a proibir o intercâmbio mediúnico dos hebreus com os desencarnados, tal era o índice vulgar das relações de ambos,
que só cuidavam das satisfações do corpo físico e matavam os estímulos ascensionais da alma. Os gênios das sombras, portanto, só alcançam êxito entre os encarnados avessos à sua própria reforma espiritual, e que da vida física nada mais pretendem do que usufruir o melhor possível através dos sentidos físicos. Os médiuns que se descuidarem de sua vigilância espiritual, ficam sujeitos à mistificação inconsciente provocada pelos desencarnados inescrupulosos. Muitos trabalhos mediúnicos, após brilhantes sucessos fenomênicos, fracassaram semeando as mais cruéis decepções entre os seus integrantes, em face da intervenção de espíritos de má fé, que se aproveitaram da decadência moral e mediúnica dos sensitivos e puderam fazê-los mistificar inconsciente ou até conscientemente. Os responsáveis pelas hordas do astral inferior, que movem desesperada ofensiva contra os prepostos do Cristo, sabem que é conveniente neutralizar em definitivo a crença que desperta nas almas laboriosas e inteligentes e que, depois de totalmente convertidas, se transformam em eficientes colaboradores da espiritualidade. Sem dúvida, o progresso espiritual de inúmeras criaturas teria se estagnado, se os gênios do mal tivessem podido atrofiar, em seu início, o germe sublime da crença que empolgou Allan Kardec, quando teve contato com as mesinhas dançantes. Quantos médiuns excelentes abandonaram as primeiras experiências benfeitoras da eclosão mediúnica, porque os interventores do astral inferior conseguiram minar-lhes as convicções pela tese do animismo improdutivo e da mistificação condenável. É por isso que vários entusiastas, amigos dos fenômenos físicos da tipitologia e demais trabalhos mediúnicos incomuns, alegam que abandonaram o espiritismo ainda mais descrentes do que antes de participarem dos seus trabalhos práticos. Lamentam o seu velho entusiasmo, a sua crença ingênua nos médiuns e nos supostos espíritos, cuja existência eles haviam comprovado pela certeza dos sentidos físicos, para depois tudo ruir espetacularmente pelo animismo, mistificação e burla dos medianeiros mercenários. Ignoram, no entanto, que se recolheram desiludidos à sua própria intimidade egotista e atrofiaram o último interstício da sua visão imortal sob a direção dos magos ardilosos das sombras, que assim fecharam-lhes em definitivo a porta entreaberta para o lado de cá. Através de um golpe maquiavélico, eles provocam o fenômeno mediúnico incomum, para negarem a existência da própria alma que o produz. Essas criaturas queixosas e decepcionadas com a doutrina espírita e a sua prática mediúnica são as que ainda não se converteram intimamente à fenomenologia evangélica do Cristo. Assim como o clarão súbito da luz ilumina, mas depois ofusca, os espíritos subversivos apenas convenceram-nas, abrindo-lhes os olhos, de surpresa, para depois as cegarem com a areia cáustica da definitiva descrença. Sempre é mais proveitoso que o homem sinta o espírito imortal em si mesmo, para depois tentar vê-lo apalpá-lo pela exterioridade da fenomenologia dos sentidos físicos, pois, se a intuição é qualidade intrínseca da alma, a visão física é apenas uma decorrência provisória dos olhos de carne. Capítulo 17. Considerações sobre a vidência. Pergunta: entre um médium vidente intuitivo, que não vê propriamente os espíritos, mas apenas lhe recebe as impressões através da mente ou do perispírito, pressentindo-lhes os contornos, as vestes e a fisionomia, e outro cuja faculdade mediúnica permite-lhe ver diretamente no mundo astral, qual dos dois medianeiros é o mais eficiente, exato e seguro? Ramatiz: desnecessário é dizer-vos que não são os olhos carnais que veem os fenômenos da vida do lado de cá, mas na realidade é o espírito que vê por dupla vista, por cujo motivo os médiuns videntes tanto veem com os olhos abertos como fechados, donde se conclui, conforme explica Allan Kardec, que o cego pode ver os espíritos. Como o corpo físico e o sistema nervoso são o prolongamento vivo, enfim, o revelador de suas ideias e concepções para o mundo material, o êxito técnico da vidência indireta mental, ou astralina direta,
depende principalmente da maior ou menor sensibilidade psíquica da criatura. No entanto, a sua segurança, exatidão e proveito, apesar disso, subordinam-se muitíssimo à graduação moral e espiritual do ser. Muitos videntes famosos e dotados da dupla vista focalizável diretamente no mundo astral não foram espíritos benfeitores, e o seu desenvolvimento mental, em vulgar, não se harmonizava com os seus sentimentos inferiores a serviço do mal. Em qualquer manifestação mediúnica, é mais importante verificar se a índole e a moral do médium, pois se ele é criatura viciada ou inescrupulosa, também vive ligado aos espíritos desencarnados da mesma estirpe espiritual inferior, por cujo motivo as suas revelações não possuem o mérito e as revelações espirituais proveitosas. Os espíritos das sombras vivem à espreita daqueles que podem oferecer-lhes a oportunidade da ponte viva mediúnica, ligando-os novamente com o mundo físico para desfrutarem as sensações torpes de que foram tolhidos pela perda do corpo carnal. Pergunta: podeis nos dar algum exemplo de um médium de vidência astral incomum, mas subvertido quanto aos seus objetivos pessoais? Ramatiz: um dos exemplos mais convincentes é o caso de Rasputin, que, além de possuir outros poderes ocultos extraordinários, visualizava diretamente o mundo astral e entendia-se com os gênios das sombras. No entanto, ele aplicava para fins criminosos inconfessáveis toda a fenomenologia mediúnica de que dispunha, sob o concurso da inspiração do mal. Assim, é bem mais útil e seguro o médium de evidência intuitiva que, por sua moral superior e os propósitos benfeitores que assumiu, permanecia incessantemente ligado às entidades sublimes, pois, embora seja indiretamente, ele vê somente aquilo que é sensato e proveitoso. É de pouca valia o médium de visão astralina avançada que, por viver na companhia dos espíritos diabólicos, faz relatos funestos, prediz perturbações e deforma a realidade espiritual, transformando sua faculdade em banca de negócio ou motivo de sensações inferiores. Os espíritos delinquentes e malfeitores procuram ligar-se aos videntes excepcionais mas de moral duvidosa, a fim de interferirem em suas faculdades e levá-los ao ridículo, às sandices ou atiçar a intriga e a desconfiança entre os seus companheiros. O seu intuito é o de afastá-los o mais cedo possível dos ambientes moralizados e assim neutralizar-lhes a vidência esclarecedora, de ajuda, na seara espírita. É por isso que certos videntes que vivem sob a ação desses espíritos mistificadores revelam quadros tolos, fatigantes e exóticos, que lançam a dúvida, despertam o riso ou semeiam a confusão entre os circunstantes. Os espíritos maquiavélicos tudo fazem para baixar o tom de segurança e sensatez dos ambientes espíritas, e tentam anarquizá-los pelas revelações frívolas ou contraditórias, que nada têm a ver com a doutrina ou com os objetivos sérios do trabalho. Tanto pela psicofonia como pela vidência, eles fazem descrições ocas e extensas, acumulam detalhes inúteis e cansativos aos presentes, misturando propositadamente as ideias ridículas e justificando as superstições, quando podem atuar pelos médiuns ingênuos, ignorantes ou de sentimentos censuráveis. E se dispuserem de medianeiro exaltado, exibicionista envaidecido pelas competições de oratória mediúnica, então essas entidades das sombras falseiam a realidade do além e chegam a abalar as convicções dos neófitos espíritas. O médium, pois, vidente, intuitivo ou de vista dupla direta, antes de se preocupar com o êxito técnico e o poder descritivo de sua faculdade, deve primeiramente evangelizar-se, a fim de assegurar o teor verídico e o sentido benfeitor daquilo que vê ou sente no limiar do mundo invisível dos espíritos desencarnados. Capítulo 18 – Vidência ideoplástica. Pergunta: por que motivo entre os vários retratos que foram pintados mediunicamente sobre a vossa figura perispiritual, nenhum deles se parece estritamente convosco? O vosso sensitivo explica-nos que sois amorenado,
olhos oblíquos e que não tendes o aspecto adolescente de um jovem de 15 anos, como vos pintaram. Também apresentais uma fisionomia expressivamente ocidentalizada, quando, na realidade, sois um tipo oriental descendente de hindu e chinesa. Diz o médium que a maior semelhança entre vós e os retratos mediúnicos pintados reside somente no tipo das vestes, do turbante e das cores de vossa aura. Que dizeis? Ramatiz, as diferenças comumente existentes entre a verdadeira configuração perispiritual dos desencarnados e as pinturas mediúnicas resultam mais propriamente dos efeitos imprecisos e muito comuns dos fenômenos de ideoplastia. As ideias e os pensamentos produzem ondas e radiações que, por sua vez, devem formar imagens daquilo em que se pensa. No entanto, como as nossas são configuradas no plano da quarta dimensão, nem sempre se ajustam com exatidão às formas tridimensionais da visão carnal. Assim, é muito difícil para os encarnados obter uma fotografia perfeita e exata das ideias ou das imagens que projetamos do além sobre a mente dos médiuns intuitivos, videntes ou desenhistas. Mesmo quanto à exatidão das comunicações faladas ou psicografadas dos nossos pensamentos, ainda são raros os médiuns intuitivos que apanham a realidade intrínseca do assunto que desejaríamos transferir para o conhecimento do mundo material. Em comparação com a frequência retardada dos acontecimentos do mundo material, ainda é muito grande o aceleramento ou a fuga vibratória dos fenômenos que se sucedem no mundo astral, do que resulta considerável desajuste no mesmo tempo da ocorrência. Como ilustração concreta dos nossos dizeres, basta dizer que o nosso médium, neste momento, mobiliza toda a sua capacidade psíquica para captar com êxito as ideias que formulamos do lado de cá e, no entanto, não consegue transferir fielmente para a matéria o assunto que sente na intimidade de sua alma. Servindo-nos de rude exemplo, diríamos que, enquanto emitimos um tonel de pensamentos, o nosso médium só consegue captar em seu equipo físico a quantidade pensada que simbolicamente só caberia num copo. Pergunta: poderias esclarecer-nos melhor o motivo dessa contradição entre o original espírito e a cópia retratada mediunicamente? Ramatiz: os retratos pintados mediunicamente, que não reproduzem fielmente a configuração perispiritual ou a fisionomia dos desencarnados, ressentem-se geralmente de 3 dificuldades características. Às vezes, o médium desenhista, quando retrata o espírito desencarnado, apenas sente-lhe a vibração distância e o confunde com a imagem que ele vê mentalmente no momento em que desenha. Noutros casos, as pessoas presentes ao trabalho mediúnico pensam fortemente em determinado espírito de sua simpatia, e o médium desenhista, então, confecciona o retrato conforme a figura que ele sente projetada na cortina astral, ignorando que se trata unicamente de imagem que foi pensada por um encarnado naquele instante. Sem dúvida, a pintura então será tão perfeita ou imperfeita quanto for a capacidade e a fidelidade de quem a pensar. Finalmente, a maioria dos casos de imperfeição do desenho mediúnico provém mesmo da inabilidade e deficiência técnica do médium desenhista, que por vezes ainda se junta a uma faculdade incipiente e incapaz de pressentir com proficiência o modelo desencarnado. Em virtude da semelhança que é muito comum nas vestimentas dos orientais, os videntes ou desenhistas confundem facilmente os espíritos dessa origem devido aos seus turbantes ou túnicas tradicionais, tal como já tem acontecido conosco, quando erroneamente nos tomam por outras entidades. É muito comum aos trabalhadores do Oriente apresentarem seus médiuns ostentando certos emblemas iniciáticos do espaço, como a esmeralda, o rubi, o topázio ou a safira nos turbantes, e que não expressam a convenção comum das joias terrenas, mas apenas certa identificação particular, tal como os fraternistas terrenos usam a estrela de salamandra, o signo de Salomão ou o triângulo egípcio. Não se trata de talismãs ou insígnias supersticiosas, nem mesmo de distinções hierárquicas, a que somos avessos,
mas apenas de sinais que identificam as entidades sob o mesmo gênero de trabalho e de responsabilidade espiritual nas comunidades astrais do Oriente. Quanto a nós, temos aparecido ao sensitivo e à vidência dos terrícolas com as vestes religiosas que usávamos há 1 milênio em nossa última romagem carnal na Indochina, isto é, espécie de indumentária iniciática dos bispados daquela latitude geográfica. Os espíritos esclarecidos e certos de que todas as criaturas provêm no mesmo Criador e jamais se distinguem por privilégios espirituais, não se preocupam com a fidelidade ou exatidão de suas fisionomias copiadas do mundo físico que são retratadas pelos médiuns desenhistas. Sabeis que o espírito, à medida que se reencarna, translada-se para outros planetas ou ascensiona para planos espirituais superiores, também modifica inexoravelmente a substância estética de sua vestimenta perispiritual. Se fôssemos colecionar os diversos perispíritos que já modelamos desde o nosso primeiro contato espiritual com a matéria planetária, o certo é que terminaríamos confusos ante a variedade de aspectos e figuras que já envergamos nas vidas carnais, enquanto se manteve intacta nossa individualidade espiritual responsável por tais manifestações no mundo de formas. Atualmente já temos consciência de que somos um singelo número sideral classificado nas fichas da contabilidade divina, por cujo motivo desinteressamo-nos dos nomes com que fomos conhecidos nas tabelas educativas do mundo físico e dos preconceitos ancestrais extintos na cova material. A personalidade humana, que muitos ainda defendem fanaticamente em sua hereditariedade biológica, para nós é o rótulo que nos marcou provisoriamente no aprendizado da escola física. Em face da determinação divina do Pai, em que todos os espíritos são anjos em potencial a caminho da aventura eterna, no reino do espírito puro o corpo físico e o perispírito são apenas trajes anacrônicos deixados no seu limiar. Se ainda conservamos a configuração de nossa última existência na Indochina, em lugar de qualquer outra plasmada pela nossa mente ou vivida anteriormente, isso o fazemos para apoio à vidência ou intuição dos terrícolas que vibram conosco no mesmo esforço ideal de libertação espiritual. Pergunta: a fim de compreendermos satisfatoriamente a autenticidade ou dificuldade na retratação mediúnica dos espíritos desencarnados, poderíeis esclarecer-nos, no vosso caso, por que motivo vos retrataram com a aparência de um jovem de 15 anos, em certa pintura mediúnica, embora houvesses deixado o mundo terráqueo com a idade física de 30 anos? Ramatiz, a médium que nos retratou perispiritualmente deixou-se envolver por algum sentimento lisonjeiro e de simpatia para conosco, convicta de que todos os espíritos que participam das tarefas espirituais benfeitoras devem ser demasiadamente belos ou jovens, algo parecidos aos anjos tradicionais da história sagrada. Aliás, isso é muito comum entre os encarnados, que atribuem facilmente as características de beleza e sabedoria aos espíritos de sua simpatia, tal como ocorre com a família terrena, que sempre considera os seus descendentes como as melhores criaturas do mundo. Esse deve ter sido o motivo por que nos retrataram de modo tão lisonjeiro, quando a médium provavelmente nos imaginou habitante privilegiado dos planos edênicos, por cujo motivo nos retratou sob radiosa atmosfera de luzes, aspecto jovem, emoldurando-nos com as cores mais principescas. Capítulo 19. Algumas observações sobre animismo. Pergunta: que devemos entender por animismo, no tocante às comunicações mediúnicas da seara espírita? Ramatiz: animismo, conforme explica o dicionário do vosso mundo, é o sistema fisiológico que considera a alma como a causa primária de todos os fatos intelectivos e vitais. O fenômeno anímico, portanto, na esfera de atividades espíritas, significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos desencarnados, quando ele impõe nelas algo de si mesmo à conta de mensagens transmitidas do além-túmulo. Assim,
Quando os aficionados do espiritismo afirmam que determinada comunicação mediúnica foi puro animismo, querem explicar que a alma do médium ali interveio com exclusividade, tendo ele manifestado apenas os seus próprios conhecimentos e conceitos pessoais, embora depois os rotulasse com o nome de algum espírito desencarnado. Essa interferência anímica inconsciente, por vezes, é tão sutil, que o médium é incapaz de perceber quando seu pensamento intervém ou quando é o espírito comunicante que transmite suas ideias pelo contato perispiritual. Pergunta: porventura não consideras o animismo um percalço indesejável nas comunicações espíritas? Ramatiz, Serv.